Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio do L2 Podcast. Eu sou o Gilvano Leder, e aqui comigo temos também aqui o Juliano Leder. Olá Gil, tudo bem? Como é que você tá? E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, Gil? Então, aqui é o Juliano Leder, né? Sou profissional de educação física. Então, me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da minha experiência aí. Então, estou formado aí há um pouquinho mais de 10 anos. É, Tenho como experiência principalmente aí é, na área aquática, como professor de natação e também como professor de corrida. É, Trabalhei também alguns anos ali com treinamento de resistência, ali, musculação, mas minha principal experiência mesmo foi com a parte de natação e com corrida, né? Que é o que eu pratico também atualmente. Além da minha formação como profissional de educação física, eu sou fisiologista do exercício e também estou especializando agora em treinamento para esportes de endurance. E, além disso, praticante, então, como comentei, de corrida, né? Então, já faz aí uns 10 anos, entre algumas idas e vindas do esporte também, como corredor. Então, comecei lá, eu tinha meus 17, 18 anos mais ou menos. Como todo corredor, começa e machuca, e acontece essas situações, então eu dei uma pausa ali, quando eu acabei lesionando uma época, fui para musculação, fortalecer, fiquei um tempo ali focado bem na musculação, e aí, há um tempo atrás, eu retomei mais de cabeça mesmo, e agora, é, fazendo da maneira correta ali, a prática da corrida, né? Então hoje eu corro, também pratico triatlon, né? E também o trail running, né? Que daí seria a corrida em trilha. Então seria um pouquinho ali das minhas experiências dentro do esporte e dentro da área da educação física. E você é E treinador você, também, Joe? né? Fala. Você é treinador Isso, também, né? hoje eu sou treinador, né? Então, principalmente com as vertentes ali de treinamento de força para esportes de endurance e treinamento de corrida, né? Beleza. Bom, é assim, não é talvez muito agradável, né, a gente ficar se apresentando, né, dando carteirada, até porque é, enfim, não parece ser uma coisa da gente ficar ali dando as nossas credenciais, mas como é o primeiro episódio, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da gente, se apresentar, dizer quem que nós somos, né? É, Principalmente hoje em dia, né, que tem muita gente que produz conteúdo e não tem aí a formação da área, né? Não é formado em educação física, não tem essa especialidade, tem experiência com esporte, mas não é especialista, né? Então, até porque a ideia aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do porquê do nome, né? L2 Podcast. Tanto eu quanto o Gil, nós dois somos fisiologistas do exercício, então vai ter bastante temas aqui que a gente vai falar voltado para essa área. Então, são dois especialistas, né? Tanto eu quanto o Gil, nós somos formados em educação física, fisiologista do exercício, treinador de corrida na Trail Life Assessoria Esportiva. Além disso, tenho mestrado em educação pela Universidade Federal do Paraná, né? Nós somos aqui de Curitiba. E atualmente eu faço doutorado e aqui na Universidade Federal do Paraná, tô no meu último ano, ingressando aí no último ano de doutorado, então tá a correria. E pesquiso já faz alguns anos sobre os esportes de aventura. E aí que vem a experiência com montanhismo, trail runner, e também sou corredor. Pratico corrida de rua já faz ah, 15 anos que eu comecei quando estava na faculdade, na graduação, então já faz um tempo. E aí já faz mais de 10 anos também que eu pratico montanhismo e a gente começou a aliar, né, esses dois esportes, né, que é a corrida e o montanhismo e nada melhor do que poder fazer as duas coisas que você curte, que você gosta, né, num ambiente desafiador, né, que são as trilhas, as montanhas. E isso eu acho que é parte aqui do nosso DNA, né? A corrida, o trail,
o esporte de endurance de maneira geral. Então a ideia desse podcast é justamente isso, né? É a gente falar sobre esse universo dos esportes de endurance de maneira geral. E além disso, né, como já não bastasse, eu não sou triatleta, mas aí por influência tanto do Juliano, mas também principalmente por assistir bastante eventos de ciclismo, como o Tour de France e outras competições. É, Aí faz pouco mais de um ano que eu tô me arriscando no ciclismo de estrada, né? Eu fazia mountain bike antes, mas recentemente aí no ciclismo de estrada, fazendo já algumas provas de duatlo e tentando aí me desenvolver na natação para quem sabe futuramente aí fazer um triatlo, né? Não sou que nem o Gil, mas, né, a natação eu sou que nem uma tábua assim para nadar, né? Boio com dificuldade. Gil, pra gente começar, né, esse primeiro episódio, né, porque a ideia não é ficar só se apresentando, mas como é o primeiro episódio, eu acho que isso, de certa forma, é um pouco importante. E como é o primeiro episódio também, eu acho que é interessante a gente explicar aí, porque o nome, né, L2 Podcast, consegue dar uma breve explicação? Porque, inclusive, a gente ficou aí debatendo, poxa, que nome que a gente vai dar, né, e hoje criar um nome de um podcast, ou para qualquer coisa, né? Você vai sempre encontrar vários outros canais e podcasts que já tem aquele nome, então se destacar também é um pouco diferente. Também tem que ter um pouco da nossa identidade, daquilo que é, quem ouvir, né, o ouvinte vai encontrar aqui. Então fala um pouquinho, por que L2? O que isso significa? Show de bola. Então, assim, como o Gil comentou, a nossa ideia aqui é trazer um pouco do conteúdo dos esportes de endurance, principalmente, mas sempre esse conteúdo com a base científica, né? E que é uma base também que a gente tem como experiência, essa base fisiológica. E para quem tem um pouquinho já de vivência ali dentro dos esportes de endurance, talvez já tenha ouvido falar sobre os limiares, né? Então, são al- dois pontos extremamente importantes. Um ponto, na verdade, extremamente importante para quem treina, realmente treina com base, é, com planilha bem definida, com base em testes e tudo mais, são identificar quais são os nossos limiares, né? E a gente tem ali, né, limiar 1, limiar 2. O limiar 1, então, seria aquele nosso, nosso limiar ali que define o nosso leve, vamos pensar assim, e o limiar 2 seria passando da zona do moderado para a zona forte de treino. E basicamente é onde a gente sempre quer tentar melhorar, né? É aquela zona que a gente tá numa prova, por exemplo, onde a gente vai estar sempre nela ali, basicamente, né? Então, a ideia do nome vem ó, em relação a isso, entre as zonas de, de treinamento e os limiares. Então, L2 seria o limiar 2 ali das zonas de treinamento. Então, a gente, com base nisso, com base na fisiologia e com base, principalmente, nessa vertente dos esportes de endurance, então surgiu esse nome ali para o nosso podcast. Bacana. Em resumo, né, o L1 é aquele limiar ventilatório, né? E o L2 já seria aquele limiar que muitos conhecem como limiar de lactato, né? Que inclusive eu acho que a gente pode fazer aí, inclusive, um episódio para explicar, né, o que são esses limiares e como definir, como treinar utilizando eles, né? Acho que seria Exatamente. bem interessante. E para quem treina aí utilizando aquelas 5 zonas de treinamento, seria então entre a Z4 e a Z5, né? Ou seja, é o limite onde você pode correr sem quebrar. Exatamente. Basicamente é isso. Gil, a ideia aqui nesse primeiro episódio, né, não ser tão específico e aprofundar tanto nessa temática aí da fisiologia, mas é falar um pouquinho de maneira geral, começando aí pela corrida. Eu acho que a corrida, principalmente porque é um esporte de base, é, e base no sentido assim que tanto eu comecei pela corrida e muitos começam pela corrida, né? Você que é triatleta, né? Você sabe que tem alguns que começam ali pela natação, como esporte principal, alguns têm o ciclismo, mas a corrida acaba sendo, na verdade, aquilo que todo mundo faz, mesmo de maneira não intencional, né? Todo mundo começa correndo na vida, né? Quando criança, antes de aprender a andar de bicicleta ou nadar, né? Talvez alguns
talvez comece mais nadando quase do que andando, né? Principalmente as criancinhas ali nos primeiros anos, mas não é a grande maioria, né? Então a corrida, na verdade, ele é um esporte que está na natureza humana, né? Então não daria nem para dizer que alguém inventou a corrida, né? Que a corrida foi criada ou inventada, mas ela sempre existiu, né? Conforme o ser humano foi se desenvolvendo, né? E de várias maneiras a gente foi aprimorando isso até se tornar isso num esporte, né? Então a ideia é a gente falar um pouquinho, né? Essa lógica de que o ser humano ele foi feito para se movimentar, né? Visto que hoje a gente vive uma sociedade que tudo, quase tudo conspira, né? Para que a gente não se movimente, que a gente se torne cada vez mais sedentários, né? Então hoje a modernidade ela facilita isso muito, né? E muitas vezes a corrida ela acaba sendo aquele desafio, o que deveria ser natural do ser humano acaba se tornando algo que é o desafio, né? Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. O que você acha? Perfeito. Chega a ser até engraçado, né? Quando a gente fala assim, não, ou treinar corrida, né? Treinar corrida ou algo assim. Porque, como você comentou, é algo que a gente já aprende lá quando logo depois que a gente já começa a caminhar, né? Então lá com 1 ano de idade, basicamente você começa a caminhar, logo depois a gente já começa a correr. Então a gente Uhum, já vem, né, com essa com o natural do ser humano. Só que com a modernidade, com o avanço tecnológico, a gente veio realmente perdendo isso. E a gente realmente encontra crianças hoje em dia e adultos mesmo que não sabem correr, né? E assim, ou vai correr lá de maneira meio estranha, parece que tá aprendendo agora ali, né? Mas também assim, o que consigo perceber é que aos poucos o ser humano ou a população como no geral assim tá tentando se reaproximar, eu acho, da sua natureza, né? A gente não foi feito para ficar parado, basicamente. Então chega algum momento na vida que parece que a gente tem essa necessidade novamente de buscar, né, levantar da cadeira, levantar do sofá e sair correr, né? E aí eu acho que é algo que está movimentando as pessoas e para quem pratica esporte de endurance, como você comentou, é basicamente ali muitas vezes a porta de entrada ali para as outras modalidades também, né? uhum. Você falou ali como porta de entrada, eu ia até falar assim que talvez seja o esporte mais barato, mas hoje falar isso não é necessariamente verdade, né? Mas você tocou numa É, questão que eu achei muito interessante, que é a questão da criança, né? Por mais que a gente percebe que hoje tem muitas crianças que passam muito tempo, né, frente de telas, enfim, quase não se movimentam, mas assim, é, pensando tanto a minha quanto a tua experiência também com educação física escolar, a gente percebe que para criança, se você coloca ela para correr, ela tem essa necessidade, ela precisa gastar energia, ela quer correr, ela quer. Se você coloca uma criança na aula de educação física e só simplesmente fala, crianças corram, ele sai correndo para qualquer direção de maneira aleatória, assim. E aí você observa a criança correndo, se você fala assim, vamos fazer uma corrida aqui, né? É, você vê o quanto que, na maioria das vezes, o movimento da criança na corrida é um movimento perfeito. Ou seja, ninguém ensinou ela a correr, mas ela consegue fazer a elevação do joelho, ela consegue fazer aquele movimento de passada, aterrissagem de uma maneira muito perfeita, que parece que a gente vai desaprendendo isso ao longo do tempo, né? A gente vai ficando sem jeito, talvez, para o movimento, coisa que uma criança realiza de maneira super natural, sem ninguém ensinar ela. Então, isso é muito legal, né? Você olhar aquele movimento da criança parece que é o desenho da corrida perfeita, né? E, e eu acho que a gente aqui sempre vai, de alguma maneira, tocar nessa questão fisiológica. E quando a gente fala, por exemplo, na questão da evolução humana, se a gente for pensar no que nós somos hoje, nós somos isso graças a todo um histórico, a toda uma questão antropológica, a toda uma questão de evolução humana que precisou de milhares de anos para isso acontecer. Então, toda essa evolução tecnológica ela é uma fatia muito pequena de todo o tempo que nós, enquanto espécie,
necessitamos para desenvolver e para se tornar o que nós somos hoje. Né? Então, e se a gente for olhar, então, né, esse desenvolvimento ao longo do tempo, principalmente ali no homem primitivo, ele tinha assim, essa necessidade, né, de correr para sobrevivência, né, para fugir dos predadores, para caçar. E, inclusive, a gente, quando vai estudar a história do atletismo, né, a gente sempre começa falando que o atletismo a modalidade esportiva mais antiga que existe, porque o ser humano, né, desde lá dos primatas, ele lançava, arremessava para poder caçar, ele corria para fugir ou para sobrevivência. Só que uma das estratégias de caça que se utilizava, que inclusive a gente até vai, talvez seria até para a gente comentar, né, que existe ainda algumas regiões que utilizam inclusive dessa mesma estratégia, mas os hominídeos, eles utilizavam uma estratégia de caça que era a estratégia de exaustão. Ou seja, nós, né, o ser humano, ele não é nem de perto a espécie mais veloz. Nós não somos nem de perto a espécie mais potente. E muito menos a mais forte, certo? Mas nós somos a espécie que é a mais resistente. Então nós se desenvolvemos como uma espécie de resistência. Né? Se você olhar os animais, antílopes, canguru, né? Eu tô pensando aqui em algumas espécies que têm velocidade. Eles têm muita velocidade, mas não são tão resistentes quanto o ser humano, né? Dificilmente você vai achar alguma espécie que consegue correr 42 quilômetros, né? Correr uma maratona, correr 100 quilômetros num único dia. E de maneira muito econômica de energia. Isso é incrível. Então, se a gente olhar ao longo da história, nós, enquanto espécie, nós nos desenvolvemos como uma espécie de resistência. Nós não somos velocistas, nós não somos de força, não somos de potência. Né? A nossa principal característica é a resistência. Então, a gente utilizou disso como estratégia de caça. Né? Então, a gente corria atrás dos animais até esses animais ficar exaustos. E daí, quando o animal não aguentava mais fugir, o hominídeo ele conseguia ainda acompanhar, ir lá e fazer essa caça, porque o animal estava tão exausto que não conseguia fugir mais. Né? Então, por conta dessa necessidade, nós, enquanto espécie, nós evoluímos, né? O ser humano ele evoluiu como uma espécie de resistência. Né? Então, a gente consegue ter uma regulação térmica, a gente transpira, né? Se a gente for olhar, por exemplo, poucas espécies têm essa capacidade de regulação térmica, né, pelo suor, como nós temos, né? Alguns mais, inclusive, né, Gil? Né? Então, veja só, e sem falar em outros aspectos, né? Como a elasticidade dos nossos tendões, que cria essa propulsão para a gente poder correr de maneira mais eficiente. Então, uma série de evoluções ao longo do tempo que nos tornou espécies corredoras. Então, quando a gente fala assim, preciso treinar corrida. Na verdade, se a gente for pensar a nível técnico, esportivo, de eficiência, tudo bem, mas se a gente for olhar a nível natural do ser humano, a gente não treina corrida. A gente simplesmente, como diz o Barney, né? Lá da série How I Met Your Mother, você não treina para uma maratona, simplesmente você acorda e corre, né? Claro que não é bem assim, né? Mas, né, Não vou sair fazendo uma mas maratona ali amanhã. exato, mas brincadeiras à parte, né? A gente correr é uma coisa natural, né? E parece que a gente tá perdendo isso, né? Assim, todo esse contexto, assim, a gente não pode não ser o melhor ser na água, né? Como o Ju já falou ali, e é um exemplo ainda por humano ali, então na água tem outros seres que vão se sobressair, né? No ar também. E na Terra, a gente não é realmente o mais rápido, mas a gente tem uma particularidade que é única até onde a gente sabe, né? Até a questão de inteligência, você questiona se realmente a gente é o ser mais inteligente ou não. Mas uma coisa que a gente sabe a gente é o ser mais resistente. Então chega até, talvez para quem não corre, né, vai até se perguntar assim, não é impossível, eu não consigo correr 5 quilômetros, né? Eu não consigo caminhar por 2 quilômetros.
Na verdade, teu corpo foi preparado, foi feito para isso. O que basta é a gente estar praticando. Lógico que quanto mais tempo a gente fica parado, nosso corpo é uma máquina de se adaptar, né? Então, ela vai se adaptando conforme as necessidades que a gente vai estimulando a essa máquina, né? Mas com certeza, se um pouquinho tempo ali você já vai estar caminhando, né? Ou vai estar correndo tranquilamente, porque nosso corpo, ele, né, não é algumas décadas aí que vai mudar um histórico ali de milhões de anos de evolução da espécie, né? Então chega a ser engraçado, mas é muito bacana a gente saber o quanto nosso corpo é capaz, né? E é legal quando a gente também começa, ou tem alguns alunos iniciantes, que vai se descobrindo, né? Eu falei, nossa, nem imaginava que eu era capaz disso. Então, isso é bem bacana. É. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho da questão, o quanto que a corrida está aliada à cultura, né? Principalmente de alguns povos, que inclusive tem essa cultura da corrida até hoje, né? Mas assim, são a cultura no sentido da, daquela cultura regionalizada, né? Específica de certos pontos do planeta. E a gente fez um levantamento, né, Gil, aqui de alguns que a gente conhece um pouco melhor, né, essa relação. Tem outras culturas também, mas inclusive tem uma série na Netflix que fala da, daquele povo do México, os Haramuris, né, é, que, que são conhecidos como os pés ligeiros, né, tem aquele documentário na Netflix da Lorena, Los Pés Ligeiros, Aham, que, legal. que, que quem não assistiu, fica uma dica aí pra assistir, que é, fala um pouquinho, né, dessa questão que eles correm ali descalço, ou no caso ali da Lorena, né, que ela é uma ótima corredora e corre de sandália e vence muito, assim, inclusive, assim, esse documentário é incrível, né, ela começa a abrir lá as caixas, né, que ela ganhou vários tênis, né, e ela não utiliza, os tênis estão todos novos, né, ela não utiliza porque ela corre de sandália, né? Então, quantos km aguentou a sandália? A gente tem, né, na região aí um corredor que corre de Havaianas, não é? Tem um, né, de Havaianas, Crocs. Então, mas assim, os Haramures, né, no México, tem os mongóis na Mongólia, né, que desde lá do tempo do Gengis Khan, né, é, desenvolveram essa tradição de resistência física, né. É, tem uma outra outros povos aqui que eu acho bem interessantes, que são os povos Navarro, né, os índios Navarro nos Estados Unidos, que tem essa relação, né, com a conexão espiritual, né, é, e inclusive eu acho que, se eu não estou enganado, tem o livro Nascido para Correr, né, que fala um pouquinho, né, dessa questão da corrida, né, e essa relação com a tribo Navarro. Acho que daria pra gente incluir também os Sherpas do Himalaia, que não necessariamente é a corrida, mas eles têm resistências, né? Principalmente pelo fato deles nascer e crescer em altitude. Então, o VO2 deles já, desde criança, já é alto, né? Justamente por conta. E isso é uma estratégia, né? De as pessoas irem treinar nas altitudes para depois poder treinar em baixa altitude e ter esse ganho temporário, né? Dessa melhora de VO2. Os aborígenes australianos, né, que também utiliza aí da corrida para caça, né, e também para celebrações espirituais. É, enfim, tem outras culturas, né, no Japão, na China, enfim, eu acho que essas aqui são umas que são bem emblemáticas, né, nesse universo da corrida, mas a gente não pode, acho que, deixar de falar da questão do domínio do africano, né, na corrida de rua. Só que quando a gente fala dos africanos, não parece que assim, a gente está generalizando todo o continente e não é verdade, né? Então a gente vai ter praticamente dois países, né? Que é o Quênia e a Etiópia, né?
Só que não é todo o país também. E aí quando a gente pensa assim, poxa, mas será que todo queniano, todo etíope, ele vai ser um grande corredor de longa distância? O que também não é verdade, né? Então é especificamente uma região chamada Rift Valley, que fica entre esses dois países, que a gente vai ter um grupo de pessoas que naquela região se desenvolveram, né? E aí acho que a gente pode falar um pouquinho de alguns aspectos que tornam essa região, né, entre esses dois países, no Quênia e na Etiópia, é, o que a gente pode dizer que é um domínio, né, na corrida de rua, principalmente corridas de longa distância. E, inclusive, assim, tem vários estudos que buscam entender o que fisiologicamente tem de diferente, né? Claro que a gente poderia falar da questão da altitude, né? Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho de cada um dessas questões, mas quando a gente vai ver os resultados dos estudos, a gente percebe que a principal relação, o principal fator que implica eles se tornarem um grande corredores, muitas vezes não é a questão fisiológica, não é a questão da altitude, é mais uma questão de alternativa social, né? Porque a gente sabe, né? Tanto Quênia quanto Etiópia, e principalmente nessas regiões, existe ali pessoas que vivem, né, em condições assim de extrema pobreza. E sem acesso, né? Questão de oportunidade de emprego. E a corrida, ela se torna uma das poucas possibilidades de mudança de vida, né? De uma ascensão social, né? Financeira, principalmente por conta dessa questão, né? Dos prêmios, dos contratos, patrocinadores. Então, no final das contas, a gente pode até dizer que não necessariamente eles correm porque são talentosos, mas é porque é uma necessidade. Então ele se desenvolve justamente porque é preciso correr para que eles se tornem bons corredores, porque talvez seja uma das poucas alternativas que, Talvez que torne é, eles seria, uma ascensão social, né? fazendo um paralelo assim com uma questão do futebol, principalmente assim na América Latina e outros países também, mas assim no Brasil também, assim, uma questão, principalmente, poxa, veja quantos é, esportistas e, e jogadores de futebol assim de super conhecidos, aí a gente vai ver o histórico da onde que veio, veio de uma favela, era um menino pobre, e eu vejo isso aí também que acontece, muitos enxergam o futebol como às vezes uma oportunidade para você ganhar muito dinheiro, né, para sair do lugar que tá. Então, nesse paralelo seria mais ou menos isso que acontece lá, né? Ou lá se tornar um bom corredor seria uma oportunidade de você se destacar, de você é, melhorar de vida, né? Uhum. E tem uma questão também ali da própria filosofia do treinamento deles, né? É muito comum aquele treino em grupo. Então, inclusive se você jogar na internet, né? Você vai ver ali aqueles grupos grandes, né? E eles correndo junto. Então isso também é uma dessas características, né? Dessa região, né? Esses corredores. Então, a criança que vê o grupo correndo ali digamos que ela já tem um direcionamento, né? Uma possibilidade, né? Então, o meio, ele acaba sendo talvez um dos fatores que mais influencia esses resultados, né? Talvez muito mais do que a questão fisiológica ou da altitude ou da região geográfica, né? Então, até porque muitos outros atletas também acabam indo fazer talvez um training camp, né? Nessas regiões assim para correr junto com eles e entender, né? O que tem de diferente lá, né? Que acaba se tornando um celeiro de ótimos corredores, né? De ótimos fundistas.
Que nem você falou, às vezes não precisa nem você nascer com aquilo lá, fisiologicamente falando, mas só de você entender ou você estar próximo numa cultura ali, pode trazer algo que você vai ter uma evolução que nem se você treinasse muitos anos ainda você chegaria a ter, né? E essa questão do ambiente, essa questão da cultura, é algo realmente que ele influencia em todos os nossos aspectos da vida e de hábitos, né? Então, se você cresce num ambiente de pessoas que leem, estudam e algo assim, a tendência é você também gostar de ler, gostar de estudar. Da mesma forma, se você está num ambiente ali que não gosta, que gosta de praticar outras lá, outras lá, ter outros hábitos de lazer, por exemplo, eu vou estar lá praticando aquilo lá também, né? Então, o ambiente, nossos amigos, tudo isso aí vai estar influenciando. Isso que você comentou, por que é bacana quando a gente treina em grupo. E as pessoas, quando começam a correr, também procuram o grupo. Porque uma influencia a outra, né? E você estando dentro daquele ambiente, te motiva. Então, você vai começar a praticar mais aquilo lá, vai começar a vivenciar aquilo como um todo, vai ter um hábito voltado em cima daquilo lá e que vai ultrapassar a tua capacidade fisiológica, que você tem até uma genética, né? Então, muitas vezes a pessoa que tem uma genética, que não vive aquela cultura ou que não está naquele ambiente, aquela genética basicamente é perdida, né? E agora imagine esse povo que quando você é criancinha já nasce no ambiente que a cultura é correr, que escorre em grupo, que você vê esses atletas lá que numa uma maratona super importante, eles estão lá como competidores, e é um esporte individual, mas toda a preparação deles basicamente é em grupo, assim, né? Um puxando o outro, e eu acho que é assim que eles crescem, né? No coletivo, né? Do que necessariamente do individual. Sim. E por outro lado, tem outros fatores também que levam para o outro lado, né? É, por exemplo, você comentou um pouco a questão ali da tecnologia, das modernidades, que hoje, de certa forma, contribui pro sedentarismo, né? É, o que mais que você vê, assim, que hoje que faz com que a gente falou, né, dessa questão da corrida como aspecto cultural e enraizado na nossa genética, enraizado na nossa evolução humana, mas o que que hoje a gente tem, o que que a modernidade possibilitou que fez talvez essa balança pender para outro lado e hoje a gente se tornar uma espécie muito mais sedentária do que a gente já foi antes? Olha, eu acredito que, bom, a tecnologia como um todo vai contribuindo para isso, né? Mas meu, meio de transporte, né? Hoje eu não vou até a padaria ali sem que dá 1 quilômetro de casa sem pegar um carro ou pegar uma moto pra ir lá, né? Então, assim, e isso tudo tá muito aliado também com a loucura que é a questão do tempo, né? Que a gente tá ali tudo cronometrado, nosso dia a dia. Então, nossa, se eu for a pé ali na padaria, eu vou levar 30 minutos. Se for de carro, eu levo 10. Então, né? Só que, meu, em relação a gente ganha um tempo na rotina, mas se for para pensar mais profundamente ainda, o quanto tempo a gente está perdendo de vida, né? Porque a gente sabe que a prática esportiva e a corrida, a gente ganha alguns anos ali de vida em relação a isso. E eu digo assim, de vida não é apenas o viver muitos anos, mas viver com qualidade esses anos, né? Então é escolhas, né? Escolhas que a gente tem que realizar hoje que vai influenciar lá na frente. Mas eu enxergo assim que principalmente assim seria essa questão do meio de transporte mesmo. Hoje em dia a gente não precisa, né, andar e se deslocar mais usando o nosso próprio corpo. É sempre um, um meio ali com rodas, né? E, e assim, se fosse ainda só a bicicleta, né, que a gente tem roda, mas ainda precisa do corpo para movimentar, mas não, é o meio de transporte motorizado, né, que é só entrar e essa questão cultural também, a gente vê ainda alguns lugares que
isso é muito mais forte ainda. Tipo, vamos pensar assim, Estados Unidos, que tem. O pessoal tem o hábito lá de. Aqui no Brasil começou a ter alguma coisa assim, mas não se vê tanto. Mas você entrar dentro do supermercado, por exemplo, você tem lá os carrinhos elétricos para você andar por dentro do supermercado, fazer sua compra sem precisar nem caminhar dentro do supermercado. Imagina que loucura isso aí, cara. Então, e lá começou a se tornar uma questão normal, natural de fazer isso, né? Parece filme um Wall-E, né? É, exatamente. Então, creio que tá muito relacionado a isso, sabe? Mas a gente for olhar, né? Hoje tudo conspira para a gente se movimentar o mínimo possível, né? Elevadores, escada rolante. Tem gente que tá num shopping ou né, ali num prédio que às vezes para um andar ou dois andares, muitas vezes para descer, né? Que é até mais fácil, fica ali aguardando o elevador ou a escada rolante, né? Tá certo, uma pessoa que mora lá no 13º, quarto, oitavo andar, né? Tudo bem, né? Mas a gente vê que acaba virando algo que a gente nos prende e tem até aquela zoeira, né? Do elevador, né? Que se parar, né? O elevador ali as pessoas não sabem o que fazer, né? Porque Não vai. é, vão ficar aguardando religar a escada porque desaprenderam, né? Que a escada você pode andar nela, né? Parece brincadeira, mas é uma é uma relação que a gente vai cada vez mais percebendo que isso elimina, né? Cada vez mais assim esforços, né? É o carro ali que tem a direção elétrica, a direção hidráulica, o vidro elétrico, a automação hoje, né? Nas casas. Então hoje você fala ali para Alexa, apaga a luz, faz o café e pronto, né? Já tá, você não precisa nem levantar É, para acender ou apagar a luz, né? então isso que eu ia comentar, né? A gente já se falou muito assim, a evolução do controle remoto para televisão, né? Que eu não precisaria mais levantar do sofá para ir mudar de canal ou mudar o volume, que já seria uma coisa que aumentava provavelmente muito nosso gasto energético e nossa movimentação diária. Mas e não para por aí, não Pessoal, parou, né? pessoal Então, mais novo tem que explicar. Galera, antes não existia controle remoto. Você tinha que levantar e apertar o botão da TV. Sim, a TV tinha botão antes. hoje em dia nem botão veio mais, né? Não, e veja bem, então e não parou por aí, a gente só vê a situação avançando. Então, ainda não é uma realidade social em de todas as casas essa questão da automação da casa toda, né? Mas assim, uma TV com controle remoto, basicamente todas as casas já têm. Imagina daqui a alguns anos, quando eu tiver praticamente o acesso para todas as casas ali, você vai entrar e vai só precisar falar, cara. Vai fazer tudo, a casa vai fazer tudo pra você. Sim, sim, sim. Então, tipo, que loucura, em que nível a gente vai chegar desse sedentarismo, né? Continuando nessa pegada, né? Se Uhum, depender, se deixarmos nos levar pelas facilidades tecnológicas, né? uhum. E assim, a corrida ela pode se tornar talvez a gente fala corrida, mas assim, não necessariamente somente a corrida, mas uma caminhada, é, até porque a caminhada, a gente brinca, né? Que ela é a base para a corrida, né? Então, qualquer atividade que você faça é, já é algo que você vai estar fazendo em números ali de minutos semanais que te tiram desse percentual de sedentarismo, né? Se a gente for olhar, é, vamos pegar aqui só a corrida de rua, né? Ou a corrida como atividade, como exercício físico, né? É, hoje a gente tem alguns dados aqui que a gente pegou do IBGE e da Organização Mundial da Saúde, que estima assim que no mundo todo a gente tem em torno de 1% da população mundial que pratica a corrida de forma consistente, né? E no Brasil a gente tem em torno de 2% da população brasileira que corre. Então, assim, 2% da população é muito pouco, né? Então, a gente tem assim uma ideia, que inclusive muitas pessoas, influenciadores, ou até em outros podcasts a gente escuta falando assim que
a corrida virou modinha, né? E na verdade não, né? Se a gente for olhar, apenas 2% da população hoje pratica corrida. Então, na verdade, é um universo muito pouco de pessoas que estão praticando. Então não é modinha, né? Tá muito longe ainda de se tornar uma modinha, né? Talvez outras coisas são modinhas, mas a corrida ainda está muito distante. E talvez muitas pessoas até pensem dessa maneira porque a gente vive dentro de uma bolha, né? Todo mundo vive dentro de uma bolha, seja qual ela for. E quem corre tende a conviver com pessoas que correm. Tende a ver nas redes sociais coisas sobre corrida, né? Vai aparecer lá no Instagram coisas sobre corrida. E cada vez mais vai reforçando uma ideia de que cada vez mais tem pessoas correndo. Sim, de fato, né? A gente vê que a corrida ela expandiu, ela teve um aumento, ela teve um boom, mas ainda está longe de ser uma modinha, né? Pelo menos essa é a minha opinião. E por outro lado, né, a gente mora aqui em Curitiba, né? Curitiba é uma cidade que favorece você correr, você tem parques, você tem até mesmo fora dos parques, as ruas, elas possibilitam você praticar a corrida, ou seja, é uma cidade que de certa forma contribui bastante para você praticar a modalidade, né? Mas se você sair no entorno, região metropolitana, outras cidades, você vai ver que não tem essa infraestrutura. Então, talvez quando você está tão imerso dentro da sua bolha ali e olha que todas as pessoas à sua volta e mais pessoas que você conhece do teu círculo de amigos nas redes sociais praticando a corrida, pode parecer que a corrida é modinha. Mas quando a gente olha no universo macro, né, sai da nossa bolha, a gente percebe que ainda é muito pouco, né? Então ainda a gente, né, vive, né, isso não é eu falando, né, são os dados aí da Organização Mundial da Saúde, que a gente tem um alerta de sedentarismo, né? E que vão levar aí a riscos de doenças crônicas e outros problemas. Que a gente já, né, conhece muitos, né? Aí, acho que todo mundo deve conhecer alguém, né? Que já teve algum, ou tem ou já teve alguma doença, ou até já morreu por conta de alguma doença relacionada com o sedentarismo. Mas assim, Gil, pensando na corrida, o que a corrida possibilita então de melhora na qualidade de vida, tanto na questão da saúde física, quanto na questão da longevidade, que você comentou um pouco, né? A questão da saúde mental. O que a corrida traz de benefícios para essas pessoas, né? Para o praticante? Show. Não, concordo ali, complementando o que você comentou, que é isso, né? A gente, dentro da bolha, você percebe que, eu vou. Principalmente quando você fala em prova, né? Fui numa prova lá, nossa, parecia que tinha tanta gente. Mas é isso, assim, a população como um todo tá em crescido, né? Então, assim, não tem como também o número de praticantes aumentar, mas em relação à porcentagem geral, ainda continua super baixo, né? E, e é preocupante, a gente sabe também que mais da metade da população mundial é sedentária. Então, ainda assim, isso contando todas as práticas. E não é algo muito difícil você deixar, né, dentro dos dados da OMS, você deixar de ser sedentário. Não precisa ser tipo um mega praticante de corrida e correr 1 hora por dia. 30 minutos de caminhada leve por dia você já deixaria de ser uma pessoa sedentária. E ainda assim, você vê o quanto é alarmante essa questão do sedentarismo, né, mundial. E assim, em relação aos benefícios, né, comentei quanto indo um pouquinho para dentro da parte fisiológica, né? A gente sabe que quem já ouviu falar do nosso VO2, né? Que é a nossa capacidade do corpo de captar oxigênio, transportar ele dentro do nosso corpo e utilizar ele. Quanto melhor a nossa capacidade que a gente tem, né? Na teoria, melhor a gente está fisicamente falando e fisiologicamente falando. E só esse dado, uma pessoa que tem um VO2 um pouquinho mais alto, ela já ganha alguns anos de vida. Né? E eu digo assim, novamente, não é apenas viver muitos anos, porque às vezes de maneira aleatória tem gente que fala assim, mas meu tio bebeu a vida inteira, fumou e não sei o que, viveu até 100 anos de idade. Tudo bem, então o tio foi um caso, né? Mas será mesmo que ele viveu todos os anos bem?
Ou será que ele viveu até 100 anos, mas a partir de 50 ele já estava vivendo com dor e tudo mais, né? Mas quando Eu a gente sou uma fala pessoa, eu na prefiro... média, né? A média não. Ele é um A que média não responde isso. foge à média. A média não é isso que acontece, né? Exatamente. Então é o teu tio, né, que tá lá, que você conhece e não corresponde a tudo, né? Então, em relação a porcentagem aí, né, a tendência é que você não seja o teu tio, você seja aquela pessoa que vai viver pouco ou se viver um pouquinho mais da média mundial, provavelmente você vai viver muitos anos ali, é, não, não com uma boa qualidade de vida, né? É, e a corrida, ó, além disso, que ela ajuda a melhorar o VO2, né? E que vai te dar uma melhor qualidade de vida pro teu dia a dia e também alguns anos de vida, a gente tem um problema que quase todo mundo conhece, na verdade todo mundo deve conhecer alguém que tem problema cardiovascular, problema no coração, pessoas hipertensas, e pessoas que têm infarto, têm AVC. Então, isso melhora, né? A corrida vai evitar, provavelmente, que você tenha isso daí. Não que você não vá ter, mas uma chance, quando você é um praticante, vai ter uma chance bem mais, muito mais reduzida, né? Então você vai ter uma capacidade pulmonar, né, respiratória, vai ter um corpo muito mais fortalecido, né? Controle de peso, assim, nem diz a história. Conhece alguém que corre ali muitos quilômetros por semana que tá acima do peso? A tendência ali é ser uma galera bem magra, assim, quem é corredor mesmo. Então é quase impossível você ficar acima do peso sendo uma pessoa praticante, né, de corrida ali constantemente, né? Então, isso ajuda, né, a controlar essa questão do peso, que aí só tendo um controle de peso ali, você já vai evitar diversos outros problemas. A gente tem, assim, problemas como diabetes, que também... então, assim, a gente tem a corrida como se você estivesse tomando uma pílula, um medicamento ali, diário, que ele vai evitar milhões de outros problemas de saúde, doenças e tudo mais. Então, seria aquela... Já se falou também, assim, a pílula da saúde, da vida, um remédio que fosse capaz de prevenir ou de evitar que você ficasse doente. Não precisa inventar, esse remédio já tem, né? Já existe. Sendo a corrida, né? Sendo a corrida ou sendo uma outra prática de esportiva, ou de atividade física, regularmente você fazendo, a Tem a questão tendência, dos telômeros, né? É, o quanto a corrida ela pode contribuir para a preservação dos telômeros. Acho que a gente não precisa se aprofundar muito nisso, né? Mas pode ficar até essa para um próximo. no próximo episódio, mas ou seja, se a gente impedir que o telômero se perca, né, ali a sua característica genética, né, ali no nosso DNA, a gente não envelheceria, né? Só que como a gente vai copiando em uma cópia da cópia, uma cópia da cópia, a gente vai perdendo isso ao longo do nosso envelhecimento. E a corrida ela pode não paurar, mas retardar isso ao máximo. Ou seja, cronologicamente você vai envelhecer, mas biologicamente você vai chegar lá com 80 anos com uma idade de 40, por exemplo. Né? Então, ou seja, isso que E é é o uma loucura. importante. Não, é muito interessante isso, assim, né? E aí, assim, isso a gente só falando das questões físicas, né? Sem ainda citar as questões da saúde mental, né? Que se fala hoje muito e é realmente importante se falar, porque num ambiente que a gente vive hoje ali, principalmente com as questões das redes sociais, da tecnologia, e você abrir teu Instagram e tá todo mundo feliz, sorridente e conquistando coisas, né? Pô, é complicado. Você dá aquela sensação, nossa, mas só eu que tô com um monte de conta pra pagar? Só eu que tô cansado hoje? Só eu que não tô Então, assim, viajando. só eu que não tô viajando? Só eu que não tô feliz, tô triste?
Então, mas não, né? Então, assim, isso cria uma ilusão e, querendo ou não, se você não tiver preparado, se não tem essa noção, assim, um pouco mais ampla de tudo, a nossa saúde mental vai para água abaixo mesmo, né? E quantos relatos de quem já começou a praticar uma corrida, começou a ter essa percepção que quando corria, parecia que as coisas começaram a fluir melhor, começa a ter pensamentos mais positivos, você realmente começa a se sentir melhor também. E aí você vai lá e querendo ou não, você vai lá, tira tua foto também e posta na rede social. Porque você, pô, tá se sentindo bem, né? Então, é, então, além dessa questão física, a questão mental, a questão cognitiva, enfim, é A muita. E a gente liberação, poderia continuar falando aqui, né? essa questão da liberação, né, de alguns neurotransmissores ali responsável por essa questão é, da sensação de prazer, né, a endorfina, a serotonina, né, enfim, que a gente ainda bem que a gente já explicou no início que, de certa forma, a gente sempre acaba puxando um pouco pro lado da fisiologia, né? Então, a gente sempre tenta explicar isso de alguma maneira fisiológica. Mas é, a gente sabe que a corrida ela possibilita, né, uma maior disponibilidade desses neurotransmissores ali na fenda sináptica, né? Então, gerando essa sensação de prazer e que está relacionado aí com a questão de ansiedade, depressão, estresse crônico, enfim, é, até mesmo algumas doenças, né, neurodegenerativas, como demência, Alzheimer. Mas assim, ainda tem uma questão bem importante que é o quanto que uma coisa vai puxando a outra, né? Porque daí você assim, eu quero correr bem amanhã. Então você vai, eu quero dormir mais cedo, eu já vou começar a cuidar do meu sono, porque você começa a perceber que a qualidade do sono vai impactar na corrida. Aí você deixa de fumar porque você sabe que você quer melhorar na corrida, né? E aí você sabe que aquilo está prejudicando e você vai deixando maus hábitos para adquirir novos. Isso vai estar na relação com as pessoas com quem você convive, isso vai estar na relação daquilo que você escolhe para colocar no carrinho do supermercado, porque aquilo vai, em algum momento, aquilo vai se tornar você no futuro, né? Aquele alimento você vai comer, então pode ser hoje ou amanhã, mas se você colocou no carrinho, certamente em algum momento você vai comer. Então você já começa a selecionar melhor o que você come, começa a pensar um pouco a respeito, né, desses aspectos que talvez você, já que eu tô aqui mesmo, né, então é, dormir até mais tarde não tem problema, comer coisas que são é, hiperindustrializados também não tem problema. Então uma coisa vai puxando a outra ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Então os benefícios da corrida vai além do ato de correr necessariamente, mas outras questões que vão impactar indiretamente, mas que talvez vão trazer ainda mais benefícios do que a corrida em si, né? Mas por conta desse contexto social, né, que você vai convivendo com pessoas que estão imersos no universo que vão falar desse assunto, né? E vão falar, poxa, a importância do sono, né? Provavelmente muitos de vocês que estão ouvindo chegaram nesse podcast dessa forma, né? Estão ouvindo agora algo que vai talvez influenciar vocês de certa forma, mas por quê? Porque você gosta da corrida ou gosta de alguma modalidade esportiva, né? Então veja que uma Legal. coisa vai puxando a outra. Isso é legal, né? E isso que você comentou, então, até para quem tá ouvindo, se tá ouvindo e chegou até aqui é porque tem o interesse, já é um praticante, tá envolvendo, né, se envolvendo cada vez mais. E vai ser legal, porque a nossa ideia aqui é trazer esse conteúdo de você poder talvez conseguir se aprofundar um pouquinho mais, tá mais para quem é mais curioso, de conhecer um pouquinho do teu corpo, de como que funciona. Então, a gente vai se aprofundar em alguns episódios aí na parte fisiológica, como o teu corpo responde a isso também, né? E além, logicamente, de dicas de como você vai melhorar, vai evoluir e etc. Então, vai acompanhando a gente aí, né? Que eu acredito que a gente vai poder contribuir bastante e gostaríamos de poder contribuir bastante nesse seu processo aí dentro do esporte. Show. E para quem Gil, já corre ou pratica alguma modalidade de esporte de endurance, né? Ou quer começar a correr, ou já corre, é, e quer ter ali um acompanhamento, né, um assessoramento, é,
aqui pela Trail Life Assessoria Esportiva. Aí, como que ela pode encontrar a gente, como que ela pode entrar em contato, deixa aí pra galera aonde que ela pode achar a gente, principalmente aí nas redes sociais. Show de bola. Então, assim, se você está ouvindo a gente por uma agregadora ali, pelo Spotify, enfim. Então você pode até mandar a mensagem diretamente por nós, a gente vai deixar no link na descrição nossas redes sociais, nossos contatos também, que você pode estar entrando em contato, né? Você pode seguir a gente lá dentro do Instagram, né? Principalmente, nossa principal rede social no momento, então é @triolifeassessoria. Também pode estar buscando a gente nas nossas redes sociais particulares também. Então, a minha rede social é @GilLeder, né? Ou do próprio Gil também, né? Gil com uma H ali, Gil Leder. Então também pode estar entrando em contato com a gente direto por lá, né? E também pelo YouTube, né? Da Trail Life Assessoria, né? Às vezes pode estar até assistindo dentro do próprio YouTube também. Então, tá ali na descrição todo o nosso contato e a gente fica bem feliz em poder ajudar, ou se quiser alguma dica, ou tiver alguma dúvida, ou se quiser deixar teu comentário que escutou ou ouviu o nosso, ou assistiu o nosso episódio ali, quiser contribuir um pouquinho com a sua experiência na corrida, como você começou, enfim, quanto tempo tá correndo, deixa ali pra gente que a gente vai ficar curioso também em saber como que tá a sua trajetória dentro da corrida. E Gil, para quem procurar a assessoria aqui vindo do podcast, tem alguma promoção? Tem algum desconto? Com certeza. Então, assim, o que a gente pensou? Para quem chegar lá, mandar uma mensagem para a gente, que tá vindo que escutou a gente aqui pelo episódio, né? E aí vai ser um prêmio para quem chegou até o fim do episódio também. Então vai ganhar 20% de desconto, tá? Dentro dos nossos planos ali de treinamento. Beleza? A gente vai deixar aqui o link para vocês conhecerem os nossos planos. E tem 20% de desconto em todos os planos, Gil. Todos os planos. Que bacana. Que legal. Pessoal, então, Gil, eu acho que para um primeiro episódio, né? Eu acho que já até ficando longo, né? A promessa que a gente ia fazer alguns episódios mais curtos, mas a gente se empolga, né? Então vamos acostumando já. É, É, Mas eu acho que a gente pode já encerrando por aqui, né? E, enfim, como o protocolo diz, né? Curta, comente, compartilha. Quem tá assistindo no YouTube, se inscreva no canal. Se você tá no Spotify avalia a gente aí com 5 estrelas. E compartilhe, né, esse episódio aí com seus colegas, quem pratica corrida, trail, ciclismo, triatlo, enfim, modalidade de endurance vai ser a nosso bate-papo aqui para os próximos episódios. E pode deixar também nos comentários sugestões, temas, coisas que vocês gostariam, dúvidas que a gente vai respondendo aqui nos próximos episódios. É isso, né, Gil? É isso aí, galera. Queria agradecer, então, todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!